Ei, já entraram, pessoal. Olha só, coisa linda, coisa linda. Vamos trocar umas informações enquanto eu arrumo o meu cabelo aqui. Vamos falar sobre cura de alma hoje. Eu estava pensando sobre o melhor tema para hoje, tá? Cura emocional. Sabia que nós temos muitas questões emocionais para serem curadas e muitas vezes nós não sabemos? Sabe por quê? Porque muitas das nossas feridas, olha esses, meu Deus, eu tô igual uns, nem vou falar porque, né? Altos. Eu tava meditando e aí o meu cabelo fica revirado. É, não para, ó. Aí fica a coroa. E aí? Então, vamos lá, vamos tratar questões de cura emocional, tá? Muitas das vezes, mas isso me incomoda. Pronto. Mas cura emocional quer dizer que muitas das vezes nós temos traumas na nossa alma, no nosso emocional e que a gente não consegue curar, que a gente nem sabe o porquê que a gente tem. O que acontece? Muitas vezes brincadeirinhas, palavras, frases ditas, pessoas que estão agindo ao nosso redor, elas acabam nos ferindo em determinados pontos que a gente nem imagina, porque muitas vezes essas feridas elas são abertas em uma brincadeira. Ou não apenas isso, elas foram abertas num período em que nós éramos simplesmente crianças. Boa noite Flávia, boa noite Rose. Então, vocês sabiam que, por exemplo, uma menina, uma criança, uma criança que tivesse sido afetada, que foi afetada por, ou que levou uma piada dentro de sala de aula, lá na primeira, no pré, pode ter gerado uma ferida de alma que ela carrega para o resto da vida. Então, por exemplo, assim, quando você é muito pequenininho, você é criança, você pode ter ouvido uma seguinte frase, né? Você não serve para nada, você só incomoda, você só me envergonha, que coisa feia, que não sei o que. Às vezes, sabe aquela birra de criança do mercado que a criança fica esperneando assim, querendo a bolacha? E o pai não dá aquela bolacha e ainda chega em casa e bate no filho e diz que o filho só causa vergonha. Ele não está entendendo o que aquilo acontece, por que ele está apanhando ali. Ou muitas vezes por que ele está sendo corrigido. Sabe por quê? Porque ele simplesmente queria algo para comer, que é o instinto inicial de qualquer criança, de qualquer bebê, é o quê? Sentiu fome, ele chora. Chorando, ele recebe aquilo que ele tem. Foi isso que ele foi ensinado desde o primeiro dia de vida. Quando ele chega ali nos 2 anos e isso acontece e ele não entende, uma frustração enorme se implanta dentro dele e ele não consegue, então, ele leva essa ferida para o resto da vida sem nem imaginar que está levando aquela ferida. Por quê? Porque ele entende que não adianta ele, vamos dizer assim, ó, que o choro não leva ele a nada e que mesmo o sofrimento dele não é importante para ninguém. Muito obrigado quem está curtindo aí, vocês são excepcionais, tá bom? Então, por exemplo, uma menina, uma criança que foi chamada de feia na infância, ali nos 4, 5 anos de idade, ela vai ser uma pessoa que pode ter uma insegurança para o resto da vida, uma baixa autoestima para o resto da vida. Olá, Michael, tá? Uma baixa autoestima para o resto da vida, tá? Porque o que acontece? Existe um sistema no nosso cérebro de armazenamento de dados. Esses armazenamentos, eles são colocados em um lugar que nós não conhecemos, que chama subconsciente. Nós não exploramos nem nós temos conhecimento de apenas 7% da capacidade do nosso cérebro. Então vocês imaginam, 7% não é nada, tá? Então, assim, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos entender que alguns dos nossos sentimentos de hoje, das nossas dificuldades de hoje, são acarretadas na realidade por um passado, por uma situação lá da nossa infância, da nossa primeira adolescência que não foi tratada. Isso a gente chama de cura emocional ou cura de alma.
Por quê? Porque a alma são as nossas emoções. É isso que é nossas emoções são as nossas almas. Então, por exemplo, muitas vezes você não consegue prosperar na tua vida. E prosperar, eu quero dizer, ter uma vida boa, ter uma vida saudável, ter relacionamentos bons, ter uma profissão que te satisfaça. Por quê? Porque você foi desencorajado, talvez, a seguir aquilo que o teu coração dizia para você seguir. Que em determinado momento da tua trajetória, alguém falou para você que você não merecia ter aquilo que você tinha. Ou que você... Olá, olá. Pessoal que está curtindo, obrigado. Vamos curtir para ajudar a live a subir, para ter mais gente aqui, porque quanto mais gente, mais a gente vai trazendo situações. Por exemplo, você tem uma baixa autoestima hoje, pode ser que alguém lá tenha te dito isso. Ou tenha te dito algo pior, como que você não serve para nada, que você não presta para nada, que você é a vergonha da família, que você envergonha esse, que você envergonha aquele. Tem gente que fala com muito orgulho. Boa noite, Mohamed. Tem gente que vai dizer para você que a tua insegurança não, desculpa, peraí, eu me perdi. Deixa eu me conectar de novo, porque eu preciso conectar as energias aqui, tá? Para sentir. Existem todos os teus problemas e as tuas dificuldades de hoje. Elas têm uma causa maior. Elas têm uma causa lá na tua infância. Elas têm uma causa em alguma ferida de alma, em algum trauma. Tá? Esse trauma, muitas vezes, ele pode acontecer sim na primeira infância. E essa primeira infância, ela é de total importância pra gente aqui. Por quê? Porque você não tem consciência, não tem recordação e não tem lembrança dessa primeira infância. Então, muitas vezes você acha assim, tá tudo bem, tá tudo legal, mas eu não consigo viver um bom relacionamento. Mas lá na infância você viu talvez uma briga do teu pai com a tua mãe que te mostrou que os relacionamentos são a base de briga. Ou talvez você tenha crescido em um lar em que a tua família era bem desestruturada. O pai batia na mãe, o pai era bêbado, a mãe vivia reclamando da vida, reclamando do casamento, reclamando de tudo o que estava acontecendo naquela situação de casamento. Então, que tipo de modelo você acredita que você carrega para relacionamentos? Você acredita que você carrega um modelo bom? Se o modelo na tua casa foi péssimo, como é que você acredita que você pode gerar um novo relacionamento, um novo movimento de relacionamento? Compreende? Então, assim, para que a gente cure essas emoções, nós precisamos, muitas vezes, voltar até aquele momento passado e tentar descobrir o que está acontecendo. Para isso que existem regressões, para isso que existem sessões de Theta Healing, por isso que muitas vezes você tem sonhos com pessoas que você nem sabe o porquê. Que aquele sonho está acontecendo, ou talvez você tenha repúdio de determinadas pessoas que chegam na tua vida, porque sem querer elas te lembram outras pessoas. Então, o que a gente precisa fazer? O que é uma ferida de alma? Uma ferida de alma é um trauma. Uma ferida emocional é um trauma. E esse trauma, ele precisa ser tratado. Como é que nós vamos tratar um trauma? Né? De várias maneiras possíveis, mas primeiro nós precisamos investigar e entender onde está esse trauma. 90% das vezes eles estão nos pais, no pai e na mãe. Então, por exemplo, alguém que tinha um pai agressivo em casa, ele vai ter muita dificuldade de prosperar na vida dele na questão financeira. Mas por que questão financeira? Pensa comigo, pessoal. Quem é que era o responsável pelo financeiro nas casas de antigamente, nas nossas famílias? Quem é que era o provedor da casa? Quem é que buscava o dinheiro fora e trazia para dentro? A sociedade se organizava dessa maneira. Hoje em dia já não é mais assim, mas há 20 anos atrás ainda era. Então, o que a gente precisa fazer para isso? Por que eu não estou conseguindo prosperar? Porque toda a energia financeira, a energia de dinheiro, ela está conectada diretamente a quem nos provia dinheiro na nossa infância.
para quem nos provia o sustento. E se vocês pararem para prestar atenção, nós temos um pai e uma mãe. Na sociedade como ela era 20, 30 anos atrás, o que acontecia? O pai saía para trabalhar, buscava o sustento financeiro para dentro de casa, trazia esse sustento, e quem é que alimentava a casa? A mãe. Então nós temos aí uma união que era muito bem definida, né? Da energia masculina e da energia feminina. Quando nós tínhamos um desequilíbrio desses dois polos, alguma coisa está errada na nossa vida. A energia masculina vem do pai, a energia feminina da mãe. Ah, mas e em outras questões? Então, em outras questões eu não vou tratar aqui porque hoje não é o caso para isso. Tá? Então, tinha o pai que trazia o alimento para dentro de casa, a provisão financeira, e tinha a mãe que fazia o quê? A provisão emocional e o cuidado materno. Quem preparava o alimento na casa, quem cuidava da roupa, quem cuidava do carinho, da educação do filho era a mãe. O pai provia o financeiro. Então, se você teve uma péssima relação com o teu pai, muito provavelmente que você tem uma péssima relação com o dinheiro, porque o pai representa essa questão financeira e sempre representou, até essa nova forma que a sociedade está se estruturando novamente. Então há um novo modelo de estrutura social, no qual essa energia agora está bem mais complicada da gente compreender. Por quê? Porque é a mãe solteira que está criando filho. Aí quando você diz que quando a mãe solteira ela cria um filho, o filho sempre vai ter um déficit energético de lado masculino. As pessoas ficam furiosas com você. E não é uma questão de necessidade, é uma questão de energia. Então, indiferentemente, hoje em dia, o que acontece? Os pais estão largando cada vez mais cedo seus filhos nas creches para irem trabalhar fora. Né? E cada vez nós vemos mais gerações cada vez mais carentes. Tanto são mais carentes que a sexualidade está começando cada vez mais cedo. Por quê? Porque aquela criança que não teve os cuidados desde lá naquela fase inicial, até ali os 5 anos de vida, emocional e tudo mais, e foi colocado na creche, ele vai procurar sim, em outros relacionamentos, aquele cuidado, aquele afeto, aquele amor que ele não recebeu em casa. Aí você, mas eu trabalho fora e cuido do meu filho, porque não sei o que, Isso, é exatamente isso que eu quero que você me diga. Que você chega em casa e ao invés de largar um telefone na mão do teu filho, você fica brincando com ele, você dá carinho, você dá cuidado. Porque quanto mais tempo o teu filho ficar longe de ti, mais carente ele vai ser em todos os sentidos, tanto no emocional quanto no financeiro. Tá? Pessoal, eu gosto que vocês interajam comigo. Tem 8 pessoas na live, tenho 9 pessoas agora, mas são 9 pessoas que estão assim, interessadas em se curar, interessadas em se entender. Então, hoje, por exemplo, eu tenho um problema de insegurança terrível. Eu não consigo tomar atitudes por conta própria. Por quê? Porque talvez eu tenha sido super protegido dentro da minha casa. Então eu não fazia nada, eu não cortava um pão dentro de casa, eu não dobrava uma roupa dentro de casa. Quando eu sou obrigado a fazer isso, quando eu tenho a necessidade de fazer isso, eu não me sinto capaz de fazer isso. Vocês entendem? Então, por exemplo, assim, ao invés de, você foi criado num ambiente no qual você era protegido de todas as frustrações possíveis o tempo inteiro. Você nunca aprendeu a lidar com o não. Você nunca aprendeu a lidar com a frustração de não conseguir alguma coisa e de ter que perseverar o dobro para conseguir. Você entende? Então, como é que você vai ser seguro de conseguir as suas coisas? Se você sempre teve alguém para fazer por você. É uma das possibilidades. Uma. Compreende?
Sentimento de abandono muito provavelmente vem de pai e mãe. Porque muitas vezes eu, por exemplo, eu tive muito problema com sentimentos de abandono. Aí você me diz, como assim? Por que que você teve problemas de abandono? Eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, os dois fizeram tudo por mim. Tudo que era financeiro. Então, o que que acontecia comigo? Meus pais tinham um trabalho que eles chegavam em casa quase 9 horas da noite, dependendo do dia. Então, na minha primeira infância, eu fui criado com a minha avó. Isso, naturalmente, quem foi criado com vó vai ter um sentimento de abandono. Inclusive, se diz que essa criança é mimada. Vocês já não ouviram a expressão criado com vó? Por quê? Porque a avó mima. E o mimo da avó torna a criança insegura. Aí como assim torna? Por que que ela torna a criança insegura? Porque ela tira a autonomia da pessoa de fazer as coisas por ela mesma. Entende? Então, o pai, por exemplo, o abandono muitas vezes nem vem exatamente de ter sido abandonado, viu, Thaís? Pode ser que você, como eu disse ali, você foi colocada numa creche e você ficava das 8 da manhã às 6 da tarde na creche, chegava em casa e ao invés dos teus pais ficarem com você brincando, te dando atenção, te amando, te cuidando, eles faziam outras coisas. Então, esse sentimento de abandono, e o detalhe, você aprende a ser abandonado, olha como isso é dolorido. É possível que uma pessoa aprenda a ser abandonada. Então, quanto mais ela procura pessoas, mais ela procura pessoas que naturalmente vão abandonar ela. Por quê? Porque há uma válvula no teu subconsciente que diz o seguinte: você foi abandonado pelo teu pai e pela tua mãe. A gente não tem consciência disso, tá? Você foi abandonado pelo pai, você foi abandonado pela mãe. Então tá tudo bem se outra pessoa te abandonar. Não tem problema. Você já foi abandonado por quem, tipo, né? Então você já sabe ser abandonado. Talvez você não saiba ainda ser feliz. Você não saiba ainda receber a alegria, receber o amor, dar amor. Muitos homens são culpados, e culpados eu quero dizer, são acusados de não serem emotivos e terem carinho e amor pelos seus filhos. Muitos de nós, todos aqui, estamos 7 agora na live, somos 7 pessoas que talvez tenham a mesma queixa. Meu pai provia toda a questão financeira na minha vida, mas nunca me deu amor e nem carinho. Por quê? Porque ele não foi ensinado a dar amor e carinho. Ele foi ensinado a ser um cavalo que só serve para trabalhar e juntar dinheiro e trazer dinheiro para casa. Esses movimentos que falam mal do sistema patriarcal, eles esquecem do maltratamento que nossos pais sofreram antigamente. Meu pai, minha mãe, as pessoas com quem eu converso sempre me dizem isso. E aí quando eu pergunto, e como é que era o pai do teu pai? Será que você um dia pensou que ele aprendeu tudo o que ele aprendeu com alguém? Ele teve que aprender os sentimentos que vieram de alguém. O pai e a mãe, hoje, eles só repetem, e olha como foi doentia a nossa relação com os pais e com as mães, tá? Eu tenho 34 anos. Quando eu falo da minha geração, eu falo da geração que nasceu há 35 anos atrás, mais ou menos. Ou seja, lá por 80, 85, 87, por aí, nós tivemos um grande problema nessa geração. Por quê? Porque os pais dos nossos pais foram geralmente criados com muito sacrifício. Então aí quanto mais a gente volta no passado, quando a gente fala de bisavô, talvez a gente esteja falando de tempo de escravidão, de tempo de pobreza extrema, de tempo de dificuldades extremas, né? Então, o bisavô sofreu dificuldade extrema, então ele foi criado num sistema no qual ele teve que trabalhar talvez desde os 4 anos de vida para ter o que comer. Quando a gente fala dos nossos avós, eles também foram criados nesse sistema, porque foi o sistema que foi passado pelos pais deles para eles. Quando chega dos pais, dos nossos avós para os nossos pais, a coisa mudou. Por quê? Porque os nossos avós, sim, foram também criados num sistema bruto.
Num sistema onde bater no filho era normal e aceitável e era recomendado. Não se tinha amor, não se tinha carinho, se tinha obrigações. Você teve um filho, você tem que cuidar e educar e acabou. Não tinha essa de cuidado, de carinho, de amor, de proteção, de tatatá. Isso veio muito depois, tanto que a gente tem várias histórias de gente que dava os seus filhos. Inclusive vendiam os seus filhos, né? E aí por quê? Muitas vezes davam porque não tinham condições de cuidar. Por quê? Porque não se tinha meios de anticoncepcionais, né? Não se tinha camisinha, não se tinha... Se tinha um povo ignorante que vivia muitas vezes no meio dos matos, pouca gente se tinha nos campos, nos grandes centros urbanos. Nós temos pessoas aí, pais de 12, 15, 20 filhos, né? Por quê? Porque não se tinha métodos contraceptivos. Quando chega dos nossos avós para os nossos pais foram criados num sistema bruto, porém eles já tiveram muito mais acesso à escola e à educação. Concordam comigo? Com esse contato com escola e educação, eles decidiram que não fariam, que tudo aquilo que eles sofreram de dificuldades, os filhos deles não sofreriam. E aí o que foi feito? Um mimo. Foram mimados. Nós fomos, a nossa geração dos 30 aos 40, que hoje estão entre 30 e 40 anos, é uma geração mimada. É uma geração que não sabe... Boa noite. É uma geração que não sabe lidar com a frustração. E dentro disso eu digo para vocês o seguinte: não saber lidar com a frustração é o grande problema da geração que está hoje, entre 30 e 40 anos. Quer ver por quê? Onde está a maior faixa etária de violência doméstica hoje? Entre os 30 e os 40. Por quê? Porque as crianças que hoje são adultos de 30 a 40 nunca ouviram não dos pais. Os pais pegavam e davam tudo. Nós somos a geração que teve videogame, nós somos a geração que teve computador, nós somos a geração que teve comida na mesa praticamente sempre. Se você hoje tem um celular aí, muito provavelmente isso aconteceu. Se você é mais antigo do que isso, provavelmente você já foi criado naquele sistema bruto, naquele sistema de sofrimento e de dificuldade. Então você hoje, para você, tudo isso é frescura. Tudo isso para você não tem valor. Por quê? Porque você criou uma casca grossa de proteção ao sofrimento. Então, se alguém te bater, você não sente. Ou se você vê um pai batendo num filho, você diz, bem feito. É assim mesmo que se educa. E o que está acontecendo com a geração dos 30 aos 40? Tá depressiva, tá sofrendo, tá ansiosa, tá nervosa, tá destruída profissionalmente. Por quê? Porque os pais não queriam que vocês seguissem o coração de vocês, eles queriam que eles deram tudo para vocês de mão beijada, para nós, para mim também, eu me incluo nisso. E nos dar as coisas de mão beijada, o que eles fizeram? O que eles nos deram a entender? Que a vida fora da nossa casa também faria. E quando a vida do lado de fora ela não faz isso, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, o que mais que a gente pode falar aí? Vocês podem ir falando aí à vontade. É assim que funciona. Olá, Mari. Pessoal que está curtindo, amo vocês. Muito obrigado. Entende? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa acordar para isso, tá? E perceber que nós precisamos nos autoconhecer. Nós precisamos sim avaliar os nossos sentimentos e entender o porquê. Por que eu estou triste? Ai, porque eu não consegui tal coisa. Beleza, você lutou por isso? Você foi atrás, você tentou 2, 3, 10, 15, 20, 40 vezes, se fosse preciso? Não, é porque você nunca foi ensinado a lutar pelo que é teu. Algumas vezes você não foi ensinado que para ganhar aquilo que você gostaria de ganhar, você precisava lavar a louça. Você precisava arrumar o teu quarto.
Você não foi ensinado, talvez, a ter uma gestão financeira, porque você não tinha mesada. Você tinha quando pedia. Quando você queria dinheiro, você ia no teu pai, na tua mãe, pedia e ganhava. Aí hoje, quando você aguenta um desaforo de um chefe, você chega a dizer assim, ó, eu não preciso disso, eu tenho pai e mãe. Eu tenho para onde voltar. Saca? Então, por quê? Porque muitas vezes, sim, Cíntia, isso pode ser curado, tá? Isso a gente precisa com certeza. São pessoas que precisam de terapia. Assim como foi comigo. Eu fui super protegida, eu fui uma criança super protegida. Com isso, eu sofri eu tive inúmeros sofrimentos na minha vida que veio referente a não conseguir lidar com as frustrações. Ao ponto de que cada frustração, ao invés de eu continuar, eu pegava e trocava de caminho. Olá, bruxa. Então eu ficava pulando de galho em galho. Eu ia para um trabalho. Eu ia arrumava um emprego. Eu ia para aquele emprego, tá? Exato. Eu ia para aquele emprego, eu recebia um xingamento, recebia uma repreensão. No outro dia eu já queria pedir demissão, eu já queria sair de lá, eu já tava chorando. Ai, meu chefe não me trata bem, meu chefe não sei o que, eu sou... Parece uma criança. Então a história que nunca termina nada. Como assim, Flávio? Eu não entendi o que você quis dizer. A história que nunca termina, o que você quis dizer com isso? Você compreende? Aí essa pessoa lá não gostou da repreensão do chefe, se sentiu humilhada, se sentiu menosprezada. Por quê? Porque o pai em casa nunca puxou a orelha. Isso é exatamente, ao invés da pessoa perseverar naquele emprego ali, ela chuta. Eu não preciso disso, eu vou procurar outro emprego. Aí ela vai para outro emprego. Aí entra no outro emprego, começa o primeiro dia, beleza, show de bola, o melhor emprego do mundo, tô feliz pra caramba. Aí eu pego e pulo, aí no segundo, terceiro dia, lá vai um cliente, lá me enche de osso, me xinga, encher de osso é xingar, né? Acaba com a minha moral lá dentro. Ao invés de eu aprender a ignorar aquilo ali, entender que aquele cliente é isso, que é aquele outro, é mal educado, é sem respeito, é eu pego e pulo para outro galho. Eu vou para outro emprego. Peço demissão e vai, né? E assim fica. Aí essa pessoa, ela vai pulando, ela vai pulando, ela vai pulando, ela vai se frustrando, ela vai se frustrando, ela vai se frustrando, até que ela chega e diz assim: eu não consigo nada, minha vida tá travada. Não tá travada. É que para a vida destravar, você tem que curar essa ferida na tua alma, porque sim, a superproteção a uma ferida te torna incapaz de tomar as tuas próprias atitudes, decidir o teu próprio caminho, escolher a tua própria trajetória, tá? Ela vai fazer isso contigo. Essa superproteção, ela vai tirar totalmente o teu poder de autonomia, e vai te trazer frustrações atrás de frustrações. Por quê? Porque ao invés de enfrentar a frustração e perseverar naquilo, você larga e vai para outra. E pessoal, vocês vão ter, e nós teremos frustrações em qualquer momento e em qualquer circunstância na nossa vida. Assim é no relacionamento. A pessoa lá foi xingada pelo pai na infância, então ela acredita que um homem de valor, ele trata mal a mulher. Por quê? Porque o teu pai era um homem de valor e te tratava mal. Ele não te dava carinho, ele te dava dinheiro. Ele te dava estabilidade financeira, mas ele não te dava amor. Aí a pessoa, a mulher, por exemplo, tô falando da mulher agora, mas pode ser do homem também, tá? Aí a mulher que não te dava, ou a mulher que cresceu com o pai só provedor financeiro, sem cuidado, sem carinho, sem amor, que tipo de marido vocês acham que ela vai procurar? Ela vai procurar um marido que vai suprir as necessidades financeiras e que não vai dar amor. Só que hoje em dia,
A mulher não precisa mais do sustento do homem, e isso é maravilhoso. Só que esse homem, ele também foi criado no modelo antigo, no modelo no qual o homem era só provedor e que não dava carinho. Então ele não sabe dar amor. Ele não sabe dar carinho. Por quê? Porque ele não foi ensinado a isso. Ele não foi trabalhado no sentimento. Aí essa mulher que é uma mulher independente, que procura um homem de valor amoroso, que vai agregar, que vai incentivar, que vai aumentar, ela procura um homem que vai fazer isso, só que ela encontra, na verdade, o modelo antigo. Por quê? Porque foi com o modelo antigo que ela aprendeu. Ela encontra o homem que ela se apaixona, e o homem que ela se apaixona é igualzinho o pai dela. O homem que provê o financeiro, mas não provê o amor. Mas ela não precisa mais do financeiro, ela quer o amor. Saca? Tá entendendo como é que funciona? Onde é que gera? Da onde é que saem as feridas de alma? As feridas de alma, a ferida da emoção, ela tá nos modelos que nós tivemos em casa, que nós não conseguimos romper, tá? Que a gente não consegue quebrar esse elo. Sem uma boa terapia, sem um bom desenvolvimento, a gente não consegue quebrar esse elo dos modelos, tá? Do modelo do pai, do modelo da mãe. E por isso é que a gente acaba se ligando a pessoas que já não servem mais para nós. Aí eu falo sempre para as mulheres, prestem atenção nos seus amigos. Ah, como assim? Por quê? Porque o que tá botando o teu amigo na friend zone é aquele amigo que se interessa por ti, tá? É exatamente o fato dele te dar amor e carinho. Mas ele é diferente do teu pai, então ele não serve para você. Psicanálise pura, freudiana, vocês podem procurar sobre Freud, ele vai dizer isso para vocês. Modelos que você tem em casa, você está fadado a repetir, a não ser que você tenha esse esclarecimento, consiga compreender que quem vai te dar aquilo que você precisa hoje é diferente do que a tua mãe precisava. Exato. Quem dá amor vocês não querem. Por quê? Quem dá amor nós não queremos. E o homem procura sempre quem? A melhor amiga. Por quê? Porque o homem quer uma companheira. O homem quer uma companheira, então, com certeza, aquele homem que é teu amigo, que é teu companheiro de festa, que gosta de sair contigo, que gosta de estar contigo, ele com certeza ele vai querer chegar em ti, ele vai querer ficar contigo, porque para ele, companhia, companheira é isso. Porque ao homem foi ensinado ser amado pela esposa. Para a mulher não foi ensinado que ela deveria ser amada pelo marido, e sim que ela deveria ter segurança vinda do marido, segurança financeira e principalmente, né, emocional ou física. Só que emocional é só com ela. Então, se o homem não for bruto, ele não serve. Por quê? Porque vocês veem o homem como o modelo que foi o pai. Então, se vocês perceberem, pessoal que está aí, que é casada, olhem para o marido de vocês agora e vejam se ele não tem os traços dos pais de vocês. A maneira de se comportar, a maneira de falar, a maneira de agir. Ou, para quem teve problemas de relacionamento no passado, sobre aquela questão. Se vocês não repetiram o relacionamento do pai ou da mãe. Existem alguns casos, tá? Mas não, e são até bem raros até, de pessoas que conseguem quebrar isso sem essa clareza. Compreende? Que conseguem se atrair por pessoas que lhe dão amor e não paulada. Por quê? Porque ela teve uma revolta com o pai que algumas outras não tiveram. Compreende? Então, difícil ter uma base. A questão é que nós aqui, como nós temos essa possibilidade agora de explanar esses conceitos, a gente consegue entender que a gente pode quebrar todos eles. Né? A gente pode então perceber que aquilo que era valoroso 20 anos atrás já não tem mais valor.
Porque um homem ter dinheiro ou não já não faz mais diferença na hora de vocês o escolherem, de vocês mulheres o escolherem para se relacionar. Ele tem que ser não, né? Mas ele geralmente vai ser um homem que trabalha, um homem que tem o seu sustento, mas que isso é o mínimo. Isso aí não importa mais. A profissão dele, o que ele faz, quanto dinheiro ele ganha, não importa mais. Por quê? Porque vocês têm a independência de ganhar o dinheiro de vocês e fazer o que vocês quiserem. Então, o que vocês têm que começar a entender? Que vocês precisam procurar pessoas que lhe deem o que hoje vocês precisam. Os paradigmas analisados podem ser superados exatamente quando nós tiramos a venda dos olhos e nós percebemos a realidade, a gente pensa, meu Deus, como é que eu fui namorar com aquela criatura? Aí você diz assim, mas por quê? Porque aquela criatura ele não me fazia me sentir bem nunca e eu queria porque queria ficar com aquela criatura. Mas ela só me fazia mal. Sacou? Isso vem por causa do modelo do pai. E se você tem esse problema com relacionamento, a gente tem que tratar pai e mãe. Tem que voltar, tem que fazer uma regressão, tem que fazer umas sessões de Theta Healing, tem que fazer umas sessões de Reiki, vocês vão ter que fazer umas sessões de psicoterapia, né? Então, por que não consegue desprender? Quando você percebe o que tu quer para você num relacionamento, aí você olha para o teu passado e olha para as pessoas que se interessaram por você no passado. E aí você se pergunta, tá, mas essa pessoa aqui tinha tudo isso, por que eu não quis ficar com ela? Ah, porque eu não me sentia atraído. Sim, tu não te sentia atraído, por quê? Para você se sentir atraído por alguém, você precisa ter um modelo de atração. Um modelo. E síndrome de Édipo, tá, pessoal? O modelo de atração que você tem o teu primeiro modelo de atração é o pai. Para os homens, a mãe. Aí você vai dizer, mas e casais isso e casais aquilo? Sempre tem um que tem a energia mais masculina ou mais feminina do que o outro. E tá tudo bem, a questão aqui é energética, não é sexual e nem... como é que a gente vai falar? Não é sexual... E nem de gênero, tá? É energética. Nós estamos falando de energia yin yang, masculina e feminina. Percebe? Então, se a nossa vida está travada em algum ponto, nós temos que destravar olhando para os nossos modelos, olhando para o nosso passado, olhando para os nossos pais, olhando como a gente foi criado. Por quê? Porque olhando para como a gente foi criado, como foi nossa criação, nós temos uma clareza completa de quais são os nossos problemas. Quando eu consigo admitir que eu fui sim super protegido, eu consigo dar um grito de liberdade de toda a energia que tem sobre isso, tá? Pessoal que tá curtindo, eu amo vocês demais, tá? Eu consigo dizer para vocês o seguinte, aí você consegue dar um grito de liberdade. Puta que pariu! Eu vou dar conta disso sozinho. Eu vou sim enfrentar todas as barreiras, eu vou sim perseverar naquilo que eu quero. Pessoal, se hoje eu olhasse para o número de membros da live e olho para de outros terapeutas, eu diria o seguinte, eu nunca vou conseguir, então eu vou desistir. Larga tudo e vai para outra profissão. E aí começa do zero quando não entende por que não consegue prosperar. Porque para prosperar, você precisa perseverar. Sem perseverança não tem prosperidade. Sem força de vontade não tem vitória. Sem força de vontade de batalhar pelo que tu quer, tu não vai conseguir mesmo. E por que tu não tem essa força de vontade? Porque antigamente tu dizia assim, traz pra mim aqui um copo d'água, mãe. E a mamãezinha levava o copo d'água pra você, meu bem. Compreende? Aí você dizia assim, pai, preciso de tanto.
Pai, tá aqui, meu filho, abre a carteira e dá o dobro. Aí tu chega pro teu chefe hoje e diz assim, chefe, tem como me adiantar alguma coisa? Pô, não tem. Não tem porque a nossa empresa ela não trabalha com vale, porque isso gera muito trâmite legal, não sei o que e tudo mais, e pode dar problema. Também esse merda que não sei o que, sai de lá batendo boca, falando, no outro dia vai e pede demissão. Aí não conseguiu o cargo que queria, não cresceu na profissão, não aprendeu com a falha, não aprendeu com o erro. Por quê? Porque se tu não ganhou o vale aquele dia, tu não vai fazer aquilo que tu queria fazer com aquele vale. Não vai. Mas beleza. No próximo mês, tu vai controlar o teu dinheiro para não precisar daquele vale que tu precisou nesse mês. Então é gestão emocional, é gestão financeira, gestão profissional, tá tudo ligado na maneira como nossos pais nos criaram. As grandes feridas de alma estão com os nossos pais. A menina que perguntou o sentimento de abandono. Sentimento de abandono muitas vezes pode vir de um choro que você teve no berço e que o pai ou a mãe não estava em casa. Tava só a babá e a babá tava dormindo, levou meia hora para ir atender a criança. Entende o que eu estou dizendo para vocês? Então, o que a gente precisa fazer para quebrar esses paradigmas, para quebrar essas dores? Na verdade, não é quebrar, é curar. É nós olharmos lá para os nossos pais, é olhar para o pai, é olhar para a mãe e dizer assim, ó, eu sei que vocês tentaram fazer o melhor, mas vocês deram um erro, vocês erraram um pouquinho. Olá daí, boa noite. Mas vocês erraram. E tá tudo bem, eu agradeço porque vocês tentaram fazer o melhor por mim. Mas eu agora preciso dar os meus próprios passos e aprender a cair com as minhas próprias pernas. A errar se eu tiver que errar e acertar. Sendo capaz de sentir o gostinho da vitória sem que alguém me dê as coisas de graça. Isso é cura emocional. É a gente entender que sim, nós vamos errar e tá tudo bem. Por quê? Porque todo mundo erra. Não deixava abraçar, mas dava tudo. Dava dinheiro, dava comida, dava a vestimenta, dava o material escolar, mas não fazia um cafuné. Não dava um beijinho no filho, não botava o filho na garupa e saía brincando. Não levava o filho na pracinha. Não teve história com o filho. Não cuidava do filho. Apanha na vida adulta por conta do que aconteceu na infância. E a nossa geração, eu digo de 30 a 40, foi a mais afetada por isso. E está ficando cada vez pior. Cada vez pior. No sistema educacional nós vemos isso muito. Muito obrigado pelo presente. Nós vemos isso muito. Muito obrigado pelas curtidas, pessoal. Eu gosto que vocês participem, tá? Então manda pergunta, fala o que quiser aí. Vai dando o seu depoimento, porque isso vai aumentando o nosso conhecimento entre todos. Tá ficando pior. Tá ficando pior. Sabe? E não é, eu sou professor de crianças, pessoal, eu sou professor de 2 a 10 anos hoje. Porque eu não suporto mais dar aula para adolescente, porque os adolescentes de hoje são infernais. Aí você vai me dizer assim, como assim? Como é que tu é capaz de dizer isso? Claro! Eles estão praticamente abandonados. Eles estão praticamente à mercê do celular. Eles estão praticamente à mercê da internet. A internet fala e faz o que quer com os filhos de vocês hoje, os nossos filhos. Eu não tenho filho, mas eu sei do que eu estou falando, porque eu sou professor há 15 anos. Para não dizer mais, porque eu comecei a dar aula com 16. Tu não pode falar mais alto com essa geração de 2000. Você entende? Vocês não podem falar mais alto com elas porque elas choram. E aí, se ela chora, ela conta pro paizinho, o pai vem no colégio brigar com o professor porque o professor estava corrigindo o filho. E é assim que tá hoje. Eu fico imaginando o que vão ser essas crianças daqui a algum tempo.
Porque os adolescentes de hoje, eles já são mentirosos, manipuladores, egocêntricos e naturalmente frustrados. Por quê? Porque eles competem entre eles em todos os sentidos. Se não abre boletim de ocorrência contra os professores, exatamente. Contra a escola. Se você, por exemplo, reprovar um aluno hoje e o pai não quiser que ele reprove, ele te ameaça com tudo. Ele tem direito a 2 ou 3 revisões de prova. A 2 ou 3 recuperações na escola. Quando é que essa criança vai aprender a ter responsabilidade de estudar por conta própria e aprender a passar de ano? Quando? Porque se um de vocês aí reprovou de ano alguma vez na vida, sabe a dor que é. Sabe como é triste ver os teus colegas passando de ano e você ficando para trás. Não sabe? Se algum de vocês aí reprovou de ano, pessoal, eu quase larguei a faculdade, porque eu disse para vocês, eu fui super protegido. Eu quase larguei a faculdade porque eu reprovei em uma cadeira. Houve um processo que Universidade Federal, o pessoal pinta que é uma beleza, mas não é não, tá? A maioria dos professores nem vai dar aula, a verdade é essa. E o que aconteceu? Foi o que aconteceu comigo. O professor meteu um atestado lá, ficou 5 meses fora, voltou, e em 1 mês ele fez a cadeira e reprovou 75% da turma. Oi, oi. Oi, Drip. Então, assim, reprovou 75% da turma. Eu entrei com recurso, eu entrei com isso, eu entrei com aquele outro, fiz acontecer. Por quê? Porque eu nunca soube lidar com a frustração. Quase abandonei, Honório, tem bastante mensagem lá para você. Tá? Quase abandonei a faculdade. Por quê? Porque foi a primeira vez que eu reprovei de ano na minha vida. Por quê? Porque a nossa estrutura dos 30 ou 40 já foi ensinado que não era para reprovar. Reprovava 1, 2 por turma. Hoje em dia nem esses reprovam. Tá? Olá, boa noite, Emanuele. Boa noite. Quem quiser vai mandando aí as suas colocações, tá, pessoal? Isso tudo é ferida de alma. São coisas que a gente não consegue compreender depois porque que acontecem e acabam nos frustrando e nos destruindo a vida. Em relacionamentos, em profissões. E o que mais vocês conseguirem imaginar? Amizade, pessoal. Tem gente que acha que amigo é escravo. Vocês acham mesmo que existe relacionamento abusivo? Por quê? Isso sempre aconteceu no passado. O caralho! É mentira! Se acontecia relacionamentos abusivos no passado, eram muito menos do que acontece hoje. Hoje em dia tá todo mundo dizendo, eu passei por um relacionamento abusivo. Por quê? Porque ele não era como tu queria que ele fosse, ou ela não era como tu gostaria que ela fosse. É porque a pessoa me enganou. Não, ela não te enganou, ela sempre foi o que ela era, você que preferiu não ver. E preferiu não ver por quê? Por causa dos teus modelos de casa. Porque você foi super protegido em casa, porque você foi controlado em casa, porque não você foi mimado em casa, ou porque você foi alguma coisa relacionada em casa, ou o modelo que você tem parte da tua mãe ou do teu pai. Então, no passado, mas os casamentos eram arranjados, isso e aquele outro, e muitos deles eram muito mais felizes do que qualquer um de hoje. E é isso, e as pessoas não gostam de ouvir essa verdade. Porque agora a gente tem liberdade. Estão fazendo o que com a porra da liberdade? Jogando a vida no lixo. Jogando na merda. Entendeu? Eu vou botar depois no YouTube, tá, Emanuele? Não se preocupe, vai ter tudo. É por isso. Joga a tua vida no lixo, joga a tua vida na merda. Por quê? Porque a pessoa não é como tu queria que fosse. Ela é linda, ela é rica, mas ela é um crápula. Ela é uma pessoa terrível. Por quê? Porque ela também foi super protegida. Então, o que começa a acontecer? Uma batalha de egos.
Eu quero que tu me dê o teu melhor, mas eu não vou te dar o meu melhor, porque o meu melhor é meu. Então, se você não se doa, você não recebe. E isso acontece dos dois lados, tá? Aí começa aquela discussão. Ah, mas você não isso, ah, você não aquilo, ah, você não aquilo. Aí se perde o respeito um pelo outro e acaba até em agressões ou alguma coisa bem pior. Tá entendendo? Eu sempre digo uma coisa sobre relacionamentos: o casal que passou necessidade juntos, que passou pela necessidade juntos, eles não se separam jamais. O casal que passou quase fome, se não fome juntos, ele não se separa. Hoje em dia, na primeira dificuldade do casamento, é separado. É separação. A pessoa não está conseguindo emprego, meu marido não está conseguindo emprego, meu marido não está conseguindo emprego, sou só eu que sustento a casa, a mulher deixa o marido. Se é o contrário, é a mesma coisa, tá? Por quê? Porque se a mulher não consegue emprego, fica só em casa e tá, o que o marido faz? Arruma outra. É onde acontecem as traições. Por quê? Porque ao invés de se apoiarem, se cobram. E isso vem de onde? Da cobrança que se fazia com o pai e com a mãe em casa e que se tinha resposta afirmativa. Então tu cobrava do teu pai que te desse dinheiro, ele te dava dinheiro. Cobrava da tua mãe que te desse amor, ela te dava amor. Quando tu cobra do teu marido ou da tua esposa que te dê amor num dia que ele não tá bem, e ele não te dá amor, a frustração vem e você faz outra coisa. Corta fora, briga, guerreia, mas é nesse momento que é a tua hora de dar amor. Mas você não aprendeu a dar amor. Você não foi ensinada, não é culpa sua. É porque você não foi ensinada lá na tua infância e na adolescência, ensinado. Não levem para conta de gênero aqui, porque isso é dos dois lados, tanto o homem quanto a mulher sofreram os mesmos processos. A sociedade não faz diferença de sexo nessa hora. Tá? Ou até faz, porque tem gente que ainda diz assim: "Ah, você é menina. Então você não pode fazer tal coisa. Você é menino, você não deve fazer isso. Homem não chora. Homem não ama, homem luta, homem vai pra guerra e morre. Homem é valente, é isso, é aquele homem. Eu tenho que ser forte, não pode nunca sucumbir." Aí morre do coração por infarto. Por quê? Porque nunca expôs os seus sentimentos. Nunca chorou, nunca botou pra fora tudo aquilo que sente. Nunca aprendeu a lidar com as próprias emoções. Por quê? Porque o homem não pode ter emoção. Porque se o homem é emotivo, ele não serve. Porque se o homem é emotivo, ele vira amigo, ele não vira namorado, ele não vira amante, ele não vira nem sequer amigo colorido. Por quê? Porque o homem de valor, o homem de verdade, ele tem que o quê? Ele tem que sustentar a casa, ele tem que trazer dinheiro e ele não chora. E a mulher? A mulher hoje está sendo instigada, e com toda razão, a buscar a sua própria vida. A não depender financeiramente do homem, não depender financeiramente de ninguém. E isso é maravilhoso. Só que não ensinaram para ela que não depender do homem financeiramente não quer dizer não depender do homem emocionalmente. Porque todos nós dependemos uns dos outros emocionalmente. Nós precisamos amar e ser amados de volta para que a gente possa ter uma vida saudável. Caso contrário, doenças que podem chegar desde uma conjuntivite por alguém que trancou o choro e não chorou por uma dor que sentiu. É assim que se forma uma conjuntivite. Até um câncer, que é uma grande frustração que você nunca consegue perdoar. Saca? Aquele que tem bastante dá um pouco, aquele que tem pouco fica sem nada. Lei hermética. Tá pasma, assustada? É a realidade. Mas é uma realidade que as pessoas fingem não ver.
E que muitas vezes é muito difícil você botar a cara a tapa e falar isso. A sociedade de antigamente, com todas as dificuldades patriarcais, era muito mais saudável emocionalmente do que a de hoje. Para todos, tanto para homens quanto para mulheres e para todos os demais. Para todos os demais gêneros que se intitulam aí. Tá? Porque aqui nós estamos falando de pessoas, seres de luz, humanos. Né? Então, assim, ó, pessoal, feridas de alma foram a cura emocional, ela vem quando a gente consegue perceber que nós temos sim todas essas dificuldades que vêm lá dos nossos pais, que vêm da nossa mãe, que vêm da criação por vó, da criação por pais adotivos. Eu digo para vocês assim, a minha mestra Reiki, a minha mestra, uma pessoa excepcional, assim, ó. Ela tem um filho adotivo. E ela sabe que ela precisa ajudar ele a tratar a questão do abandono. Por quê? Porque não tem como a pessoa não se sentir abandonada se ela foi abandonada. Mesmo que ela tenha sido acolhida por outro. Não tem nada a ver com karma, porque o karma é o seguinte. Tá? O karma é esse relacionamento que você precisa curar. Teu pai veio contigo na tua vida para curar um trauma contigo, alguma questão contigo do passado, é para curar. É cura. O karma significa curar. Não é pagar nada para ninguém. Você não veio para essa terra para sofrer. Isso é uma falácia, isso é uma mentira, isso é uma coisa idiota que se prega por aí. Ninguém vem aqui para pagar nada. A gente vem para curar. E vocês podem pegar qualquer livro espírita, daqueles espíritas psicografados, que vocês vão ver isso. Vocês vão ver espíritos combinando no outro lado de virem para se encontrar e se tratarem melhor dessa vez. E perceberem o quanto amam um ao outro e dedicarem talvez a sua vida ao cuidado do próximo. Só que nessa hora, na criação, foi selado diferente. E aí o karma se repete, você vai ter que voltar de novo para curar isso de novo. A não ser que você descubra isso aqui e consiga curar antes. Olá, Jamile. Entende? Karma significa, não literalmente, mas significa espiritualmente curar situações, curar frustrações, curar dores com pessoas e com movimentos. Tudo aquilo que nós sentimos nessa vida, nós já sentimos nas anteriores. Nós já sentimos nas vidas passadas, mas a nossa resposta na vida passada talvez não tenha sido amorosa, não tenha sido adequada, não tenha sido legal, não tenha sido bonita, não tenha sido construtiva para o nosso eu, não tenha trazido alegria, não tenha trazido felicidade, não tenha trazido amor. Então lá no outro plano a gente se encontra. Olha só, eu te fiz mal naquela outra vida. Deixa eu voltar como tua mãe e cuidar de você para devolver aquilo para você, para curar essa nossa relação. Aí o outro espírito pega e diz assim, vamos, eu aceito. Só que quando você vem, você encontra essa filha que veio, ela vem respondona, ela vem mal educada, ela vem uma pessoa difícil de lidar, ou talvez até uma pessoa com alguma doença, alguma dificuldade no campo da saúde. E por que isso acontece no campo da saúde? Para que você possa cuidar desse filho, amar ele e curar aquela ferida que veio lá do passado. Não é pagamento. É uma oportunidade de amar. É uma oportunidade de amar. Sim, exatamente. Ela faleceu de câncer porque ela tinha muita tristeza, exatamente. Porque a tristeza gera isso. Nosso corpo não foi feito para sucumbir a dores, a aguentar tantas dores emocionais.
Nós precisamos curar as nossas feridas para libertar também os nossos pais. Nós precisamos curar as nossas emoções para ter vida aqui, e não só vida, mas vida em abundância. E cumprir a nossa missão aqui nessa terra, que é aprender a ser feliz. Quando eu digo assim, todos nós temos uma missão divina, qual é ela? Aprender a ser feliz. Aprender a amar verdadeiramente. Aprender a cuidar verdadeiramente. E sabe como isso acontece quando a gente não acontece? Quando a gente não consegue isso a tempo? É a gente ver uma mãe doente, é a gente ver um pai doente, e a gente ter que ir para a volta de uma cama de hospital para poder entender o quanto a gente ama aquele ser. Para a gente entender o quanto a gente ama aquele ser. Ao mesmo tempo que tem pessoas, tem homens e tem pais e tem pessoas aí que tiveram seus pais falecidos ao dormir. O pai dormiu e não acordou mais. Sabe por quê? Porque ele não tinha mais o que ensinar aqui para esse filho. Ele amou esse filho, ele cuidou esse filho, ele sustentou esse filho. E esse filho recebeu isso tudo e devolveu isso de novo. Mago da luz é porque eu trabalho com cura. Eu trabalho com forças de luz. Eu trabalho com arcanjos, eu trabalho com querubins, eu trabalho com Elohims, eu trabalho com os mestres ascensionados, eu trabalho com o reiki, com o Theta Healing, com a psicologia, mas a psicologia que eu não finalizei para não poder. Eu trabalho com o ser humano como um todo, físico, emocional, espiritual e energético. Compreende? Nós não somos só físico. Nós somos muito mais do que isso. Nós somos um corpo celeste, um universo completo, inteiro e completamente autossuficiente. Nós somos células de energia do grande Deus. Exato. Nós somos células de energia do grande Deus. E se nós somos células de energia do grande Deus, cabe a nós aprendermos e manifestarmos esse Deus dentro de nós e aprender a amar. Mas lembrem-se sempre que para amar, nós precisamos nos amar primeiro. Nós precisamos nos amar primeiro. E para nos amar primeiro, nós precisamos procurar pela nossa cura. Nós precisamos procurar pelo nosso desenvolvimento pessoal. E para isso nós começamos por onde? Pelo autoconhecimento. Fechou? Então, qual é o autoconhecimento? Nós prestarmos atenção no nosso passado. Ontem eu vi até numa live um camarada, eu não vou citar o nome dele porque... Não vou citar porque ele nunca vai citar meu nome, então não tem que estar fazendo propaganda. Mas o camarada fez o seguinte, o camarada explicou de uma forma bem lógica que nós somos Deus e Deus somos nós. Compreende? Porque se Deus é onipresente, onisciente, onipotente, Ele está em mim também. Deus não é limitante, Deus não é limitador, Deus não tem limites. Então Ele também está dentro de mim, cabe a mim entender onde Ele está e trazer Ele para fora. E onde é que Ele está? Na cura. Por quê? Porque tudo que nos separa da nossa essência divina são os nossos traumas. É a nossa matéria orgânica que nos coloca limitações. Entende? Boa noite, Núbia. Beleza, pessoal? Então, como é que a gente cura a nossa alma? Esclarecendo, perdoando, agradecendo e entendendo que nós precisamos mudar de atitude. Nós vamos ter que ter outro movimento de vida. Nós vamos ter que ter uma nova visão de mundo.
E nós precisamos isso. Nós precisamos começar. Boa noite, boa noite, boa noite. Nós precisamos perseverar, lidar com as nossas frustrações, cuidar do nosso desenvolvimento mental, espiritual e emocional. Entender que muitas das coisas que nós achamos errado não são erradas. São a maneira como as pessoas foram ensinadas a fazer. Beleza? Quanto mais a gente se conhece, mais a gente vê as nossas feridas. Quanto mais nós vemos as nossas feridas, mais nós nos curamos. Eu trabalho literalmente com isso. Curando gente que foi estuprada, curando gente que teve traumas na infância, gente que foi roubada, gente que sofreu violência doméstica, gente que teve movimentos de vida extremamente pesados e dramáticos. Por quê? Porque só curando essas pessoas é que essas pessoas vão conseguir ter vida. E vida em abundância, como disse o nosso Mestre Jesus Cristo. Porque ele foi um grande mestre humano, assim como Chico Xavier, assim como tantos outros, assim como o mestre, todos os mestres ascensionados. Siddhartha Gautama Buda foi um grande mestre que ensina que é no silêncio que a verdade aparece. Que é quando nós nos calamos e observamos, é que nós percebemos o mundo ao nosso redor. Assim como foi o mestre Saint-Germain, ou o mestre José de Arimateia, não é o José de Arimateia, não era, não. O José de Arimateia era outro, né? José é pai de Cristo, padrasto, né? Que ao perdoar Maria pela gravidez do Espírito Santo, que para ele como ser humano nunca poderia existir, que nós aprendemos a perdoar. E foi pelo perdão dele que Cristo pôde nascer, porque se ele não tivesse perdoado, Cristo não teria nascido, não naquele momento e não da Maria. Olha como isso é forte. Por quê? Porque nós temos mania de achar que as coisas estavam predestinadas. Não teve nada predestinado. Nada. Tá? Tudo poderia ter sido mudado. Assim como eu já falei de uma outra história daquele cara do bigodinho, sabe? Aquele cara errou na missão. Ele veio para salvar o planeta, ele não veio para fazer aquela história toda na Segunda Guerra, não, ele veio para salvar o planeta. E ele errou. E ele errou, sim, Maria foi muito forte, não só Maria, mas e José, que inicialmente achou que tinha sido traído, que ia ter que adotar o filho de outro homem ou que ia ter que matar a mulher que amava. Vocês já pensaram nisso? Só que aí ele vem com esse grande poder e diz assim, ó, eu perdoo. E graças ao perdão dele, nós recebemos um dos melhores homens que já passou na face da terra, que nos ensinou tantas maravilhas, que hoje é deturpada pelas religiões. Então, tá? Então, assim, ó, eu vou ficando por aqui agora, tá? Sobre esse assunto, IB, não é assim, tá? Eu não posso te passar esse conhecimento aqui, porque esse conhecimento é muito perigoso, perfeito? Você fazendo qualquer coisa pode ser que eu piore a tua vida. Então, o que vocês precisam hoje saber é que muitas vezes tudo o que nós passamos foi porque nós não aprendemos a lidar com as situações, porque talvez os nossos pais, na melhor das intenções, e nunca esqueçam disso, na melhor das intenções, ou por conta dos traumas que eles sofreram, porque vocês nunca pensam, nós nunca pensamos que nossos pais também sofreram traumas, também sofreram dores, também foram atacados, também foram sofridos. Eles não souberam como lidar com a gente no passado. E nós precisamos entender isso para poder perdoar, para poder nos libertar
e libertar eles dessa dívida que tem conosco, que não é exatamente uma dívida, né? Dessa ferida que eles nos causaram e que hoje nos afeta. Ainda dói. Mesmo muitas vezes sendo na intenção da brincadeira, sendo na intenção de não prejudicar ou de cuidar. Beleza? Dúvidas, perguntas, questionamentos? Eu tô cansado pra caramba hoje. As crianças é uma correria o dia inteiro, né? E hoje a gente ainda foi brincar de, como é que é? O mestre mandou. Então eu ficava pulando com eles e correndo e tudo mais. Tá certo? Vamos fazer um... Você precisa procurar um sacerdote. Não vai fazer nada sozinho que só vai piorar a situação. Tá? Ou você vai no centro espírita ou no centro de umbanda, alguém que lide com essa questão de obsessores, tá bom? Porque qualquer coisa que você possa fazer, você pode piorar a situação. Tá? E se eu te falar qualquer coisa aqui para fazer e não dá certo, eu ainda comprei karma com você. Então eu vou ter que voltar em outra vida só para te dizer que você deve fazer isso ou aquilo. Entende? Ou você não deve fazer isso ou aquilo. É assim que funciona o processo. Tá? Vamos fazer aquele reiki básico, então, do nosso dia a dia. A não ser que vocês tenham alguma coisa a mais para perguntar aí. E vamos curar, tá, pessoal? Quem quiser me procurar, quem quiser ajuda para curar suas feridas, link na bio, entra direto em contato comigo pelo WhatsApp. A gente conversa e aí a gente vai tratando todas as nossas dificuldades, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer o nosso reiki. Pessoal, quem quiser enviar esse reiki para outras pessoas, você pode colocar o nome delas aí nas mensagens, tá? Porque eu vou fazer reiki através de vocês. Vocês conseguem emanar esse reiki para essas pessoas que vocês colocarem o nome. Perfeito? Vamos lá então. Ancorando a energia reiki aqui agora, trazendo todas as forças dos mestres ascensionados, de todas as entidades de luz, buscando proteção, buscando amor, buscando sabedoria, inteligência, cura, clareza, discernimento, trazendo equilíbrio das emoções, equilíbrio de todos os pensamentos, equilíbrio de todas as imagens, de tudo aquilo que vai nos doer. Você agora que tem alguma mágoa, alguma tristeza com o pai, com a mãe, durante esse processo que a gente vai fazer aqui, pensem neles. Boa noite, Dani. Pensem neles. Lembra de dizer assim, obrigado por tudo que vocês fizeram. Eu sei que vocês fizeram coisas erradas, mas todos nós erramos. Eu também já errei. Eu erro o dia inteiro, muitas vezes. Eu erro toda hora, muitas vezes. Né? Todos nós erramos. Então libertem um perdão para o pai, para a mãe de vocês. Libertem essa energia desse sentimento pesado de dentro de vocês. Se vocês acreditam que os pais de vocês devem para vocês, tá? Devem alguma coisa para vocês, rasguem essa dívida. Imaginem essa dívida como se fosse um contrato e digam assim: pai, eu te liberto dessa dívida, mãe, eu te liberto dessa dívida. Eu te perdoo, por quê? Porque eu também quero ser perdoado, porque eu também erro. Perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se nós não perdoarmos quem nos tem ofendido, como é que nós mesmos vamos nos perdoar? A oração do Pai Nosso não foi feita a troco de nada. Ela está aí para quem quiser ver. Né? Então, perdoa quem te ofende. Sim, mas eu estou falando de pai e mãe. Tá? Porque eu mesmo sou direto com relação. Se me atacam da rua, eu devolvo na mesma moeda. Porque eu não quero essa pessoa na minha vida. Eu não quero com ela me devendo alguma coisa. Não. Pai e mãe é diferente. Irmão, irmã, sabe?
Tudo isso é diferente. É diferente de todo esse procedimento aí que eu tô falando pra vocês. Ah, meu cabelo tá sempre mal. Tá? Então vamos lá. Coloca o nome de todo mundo que vocês quiserem que recebam. Coloca o nome do pai, da mãe. Pode ser desencarnado, tá? Se já partiu, não tem problema. Eles recebem também no outro plano, como se fosse como é a demonstração de amor de vocês por eles, de gratidão e de perdão. Libertem esses sentimentos de dentro de vocês para vocês conseguirem prosperar, para vocês conseguirem perdoar, para vocês conseguirem ter vida aqui. A gente precisa tirar esse peso que a gente carrega aqui no chakra cardíaco e que muitas vezes a gente nem sabe de onde vem. Por quê? Porque a gente se acostuma com ela. A gente se acostuma com esse peso e esse peso não é bom. Esse peso não faz bem. Esse peso é como se a gente estivesse carregando 50 quilos de areia nas costas na hora de fazer uma caminhada. Então a gente está arrastando uma bola de ferro nas nossas costas, que é essas mágoas, e por isso a gente não consegue andar. Por isso que a gente não consegue perseverar. Por isso que a gente não consegue ir em frente. Por isso que a gente não consegue lutar, porque a gente está carregando dores emocionais de um passado que já não precisa mais. Que a gente já entendeu que todos nós erramos e que todos vão errar e que todo mundo merece o perdão. Né? Da nossa família. Eu deixo sempre isso muito bem claro. Porque se qualquer pessoa da rua vier me meter o dedo na cara e me falar alguma coisa, vai escutar o dobro. Por quê? Porque no momento que eu não reajo a uma agressão, eu estou comprando karma com essa pessoa, tá bom? Então vamos lá. Se concentrem no pai, se concentrem na mãe, se concentrem nos irmãos, nas irmãs, no vô, na avó, em toda a ancestralidade de vocês e libertem esse perdão no momento que eu estiver falando aqui com vocês, que eu estiver comunhando, que eu estiver canalizando a energia Reiki através da vida de vocês, tá bom? Então eu vou começar o procedimento do Reiki aqui. Hon Shazé Shonen, Hon Shazé Shonen, Hon Shazé Shonen. Eu chego até todos que estão nessa live comigo através desse pequeno símbolo, o terceiro símbolo do Reiki, o símbolo que não conhece nem tempo nem espaço, que nos propaga através do grande infinito que há, não material, acima de nós. Chegando a cada um deles, através das tuas mentes, através dos seus pensamentos, através da sua disposição de colocar o nome das pessoas nesta live, para aprender a curar a ancestralidade de cada um de nós aqui. Eles então estão colocando os nomes daqueles que amam, daqueles que querem proteção, que querem liberar perdão e querem agradecer por toda a participação na Terra, libertando assim de todo e qualquer momento de karma, necessidade de cura de passado. Também coloco meus pais, também coloco minha irmã, também coloco todos aqueles que antes vieram. Coloco a minha avó, coloco o meu avô, coloco meus animais de estimação que moram comigo, meus filhos. Você vai repetindo mentalmente, vai fazendo esse direcionamento dessa energia junto comigo. Vai colocando todas as pessoas que vêm na tua mente agora, coloca também o teu trabalho. Agradece por não te faltar comida, agradece por não te faltar o alimento, por não te faltar a vestimenta. Agradece. E pede perdão por cada vez que você reclama. E aí você diz assim: eu me perdoo por reclamar dessas coisas todas que passam na minha vida, porque eu sou um afortunado. Eu cheguei até aqui com muito esforço, mas esse esforço todo é recompensado cada vez que eu me deito numa cama quente.
É recompensado cada vez que eu preparo um café da manhã saboroso. É recompensado cada vez que eu almoço. É recompensado cada vez que eu tenho carinho, amor, fraternidade. E quando eu não tenho, eu perdoo. E sou perdoado e me perdoo pelas vezes que também não provejo tudo isso aos meus irmãos. E colocando agora sobre todos nós o quarto símbolo do Reiki, colocando sobre todos nós o kanji do grande guerreiro samurai, aquele que defende a nossa casa, aquele que defende a nossa vida, de todo e qualquer ataque espiritual, energético e do mal, a todo e qualquer ataque de ferimento, a todo e qualquer ataque do passado que venha no meu momento, que venha contra a minha vida, tentar contra qualquer coisa sobre mim. Eu coloco sobre todos nós, canalizando agora o quarto símbolo do Reiki, Daikomyo, Daikomyo, Daikomyo. Eu agora me conecto com todos os seres astrais, me conecto com o Arcanjo Rafael, me conecto com a Mãe Maria, me conecto com Jesus Cristo, grande Sananda, me conecto com Saint Germain, me conecto com o grande Mestre Elmória, com o Arcanjo Miguel, com o Arcanjo Ezequiel, com o Arcanjo Uriel, com o Arcanjo Jofiel, e com todos os trabalhadores dos 7 raios, pedindo agora que tragam a cura para o nosso ser. Vem como a força do Mestre Hilarion, com a força da Mestra Kuan Yin, com a força da Mestra Ravena, com a força da Mestra Nada. Alcançar todas essas vidas agora através da energia do Reiki, a energia da luz, a energia do amor, a energia do perdão, a energia da sabedoria, a energia do esclarecimento e a energia da luz. Através do terceiro símbolo do Reiki, que nos conecta a todos agora nesse momento, também nos conecta com todos aqueles que tiveram seus nomes postos ali, por cada um daqueles que teve a disposição de colocar. Hon Shaze Shonen, Hon Shaze Shonen, Hon Shaze Shonen. Trabalhando agora as nossas emoções, liberando perdão para o meu pai, liberando perdão para minha mãe, liberando perdão para os meus irmãos, pois tenho agora a clareza de dizer que entendo as suas dificuldades e entendo que a vida tenha sido dura para vocês, fazendo vocês fazerem tudo o que fizeram. Eu os perdoo com toda a força do eu sou que há em mim, com toda a força do Deus que há dentro de mim, do sopro divino que me traz a vida. Eu perdoo meu pai, eu perdoo a minha mãe, eu perdoo toda a minha ancestralidade pelos erros cometidos no passado e perdoo também a mim mesmo por ter vivido tanto tempo na ignorância de não conhecer tudo o que foi falado aqui nessa live hoje. Assim, desta forma, eu equilibro todas as minhas emoções e equilibro todas as emoções daqueles que tiveram seus nomes postos aqui nos comentários. Que esse grande dragão do segundo kanji possa chegar em cada um de vocês agora, equilibrando os sentimentos, as emoções e trazendo cura para os espíritos e para as emoções. Sei Reiki, Sei Reiki, Sei Reiki. Trazendo todos os benefícios e todo esse movimento que foi trabalhado aqui para o campo físico, trazendo então o alívio para o coração, trazendo o alívio para a mente, trazendo o alívio para a voz, trazendo o alívio
para o nosso estômago, para as nossas genitálias, trazendo o alívio para as nossas pernas, para os nossos sistemas musculares, para os nossos sistemas, todos os nossos sistemas de funcionamento da nossa máquina humana, que projeta e que é responsável por carregar o nosso espírito, essa grande célula de energia divina do qual nós fazemos parte, do qual nós somos. Essa carne, essa máquina biológica, recebe agora toda a energia que foi canalizada aqui numa grande ativação trazida pelo primeiro símbolo, o símbolo da iluminação. O símbolo que traz para o presente, para o agora, para a minha máquina física, toda a energia emanada em todas as dimensões agora. Shokurei, Shokurei, Shokurei. Agradecemos a todas as entidades espirituais que trabalharam conosco em todo esse processo. Agradecemos aos nossos anjos de guarda, agradecemos aos anjos de guarda de todos aqueles que tiveram seus nomes citados. Agradecemos a todas as entidades de luz que trabalharam com nós em todo esse processo, do início da live até agora. E que todas as pessoas que passaram por aqui recebam também o acalento da paz divina que vem dos céus, que vem de dentro de nós, de onde habita o poderosíssimo Deus, o poderosíssimo Olorum, o poderosíssimo Zambi, os poderosíssimos nomes que conhecemos a todos os deuses, a todas as frequências de luz, paz, amor e harmonia, conhecimento, esclarecimento e sabedoria. Agradecidos a todos vocês, finalizamos repetindo 3 vezes. Que assim seja, e assim se faça, e assim é. Que assim seja, e assim se faça, e assim é. Que assim seja, assim se faça, e assim é. Então, para todos aqueles que não conseguiram acompanhar toda a live, essa live vai ser postada no YouTube, no máximo até amanhã no meu canal do YouTube. Se alguém quiser um tratamento específico, vocês me procurem no link da bio, que eu entro, vocês vão entrar direto no meu WhatsApp e eu explico para vocês como funciona todo o processo, tá? De cura mental, espiritual e também a física, tá? Junto com o tratamento medicinal tradicional, perfeito? Porque eu sou um terapeuta integrativo. Meu nome é Alex Barcelos Pinto. Vocês podem procurar o meu nome no Google, que vocês vão ter uma clareza de quem sou eu e a seriedade com a qual eu trabalho, tá bom? Agradeço a participação de todos vocês aqui. Foi muito bom a live de hoje, foi uma live gratificante em todos os sentidos para mim, eu acredito que tenha sido válida para vocês também. Então, gratidão, muito amor, muito axé, muita luz, e eu saúdo o Deus que há em vocês. Namastê, muita luz, muito axé e muito amor, e até amanhã, tá bom? Um grande beijo e fiquem em paz.